Não dá pra fazer de conta que gente preta não existe. Não dá pra fazer de conta que gente preta não é morta nas ruas, não é violentada todos os dias por um único motivo: ser preto. No nosso país, ser preto já é sinônimo de ofensa, criminalidade e marginalização. Se você é preto no Brasil, automaticamente quando você é parado pela polícia, quando você é olhado na rua, você já é olhado de forma marginalizada. Você automaticamente tem de ser comparado com um ladrão, com um bandido ou com um criminoso. Porque no país que a maioria da população é preta, a gente tem um racismo estrutural extremamente forte. E aproveitando a data de hoje, dia 20 de novembro, pouco mais de 300 anos da morte do Zumbi dos Palmares, que foi traído e teve sua cabeça arrancada, eu quero falar sobre mais um caso de violência, racismo e que no nosso país culminou mais uma vez em morte. Dessa vez é o caso do Carlos Alberto, que foi brutalmente assassinado no supermercado Carrefour em Porto Alegre. E o Carrefour já tem uma carreira longa em não se preocupar com pessoas e nem mesmo com os animais. A gente viu recentemente, por exemplo, que um homem morreu em Recife, dentro do mercado Carrefour, e eles botaram ali um monte de guarda-chuva, guarda-sol ao entorno ali do corpo e o mercado continua funcionando, é só mais um morto. Ano passado a gente viu o caso, por exemplo, do cachorro lá em Osasco, que foi morto também na porta do supermercado. E agora a gente vê um caso de mais uma pessoa preta sendo morta no nosso Brasil, basicamente por ser preta. Ah, Carlito, mas os relatos dizem que ele ameaçou bater na funcionária do supermercado, certo? E por conta disso você já ouviu alguém que é branco morrer espancado em um supermercado, na porta de algum lugar? Porque o preto tem de ser escorraçado, o preto tem de ser violentado, o preto tem de ser assassinado? Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, numa situação envolvendo mais um homicídio doloso, ou pelo menos com dolo eventual, pelo menos essa é a minha interpretação, aconteceu no nosso país envolvendo mais uma vez uma pessoa preta. Em uma data tão importante como hoje, dia 20 de dezembro, que rememora a morte do Zumbi dos Palmares, lá em dia 20 de novembro de 1695, a gente precisa vir aqui mais uma vez lembrar o que é que acontece com a população preta no nosso país. No Brasil, um jovem preto tem no mínimo 3 vezes mais chances de ter uma morte violenta do que uma pessoa branca. E a gente vê com frequência parte das autoridades policiais dizendo que é só coincidência, porque a população preta é a maioria. Mas a gente não é a maioria absoluta, a gente é um pouco mais de 50%. E por que que a gente morre 3 vezes mais que a população branca, por exemplo? O que é que aconteceu ontem e que começou a circular nas redes sociais? Um senhor chamado José Alberto Silveira Freitas foi no supermercado do Carrefour em Porto Alegre com a companheira dele fazer as compras. E segundo a companheira dele, ele se desentendeu com a funcionária e ameaçou bater na funcionária. A funcionária, com medo e acuada, chamou os seguranças para poder interferir ou interceder por ela. Até aí tudo bem, é normal. Qualquer pessoa que obviamente ameace alguém tem de ser obviamente contido. O problema é que já está errado tudo desde o começo. Primeiro que um dos dois seguranças que foram lá, por exemplo, prestar auxílio a essa funcionária era um policial militar que ali não poderia estar. Até porque a gente sabe que existe uma limitação para quais atividades um policial militar pode exercer durante o período que ele é servidor da polícia militar. Ele não pode, por exemplo, fazer esse serviço lá no supermercado de segurança particular, mas eu não vou adentrar nessa parte agora. Só que tem um outro ponto. Por que que toda vez que é uma pessoa preta, a pessoa tem de ser escorraçada, tem de ser agredida, tem de ser violentada e tem de ser cabalmente morta na frente da sua companheira e na frente das câmeras? A gente viu já que a polícia já divulgou que prenderam 3 pessoas em flagrante. Eu quero deixar claro aqui que se enquadrarem o homicídio do José Alberto como um homicídio culposo, vai ser uma vergonha, mais uma vez, para o judiciário brasileiro, porque ali não tem nada de culposo, ali tem no mínimo dolo eventual, que é quando eles começam a agredir o cara de forma extremamente violenta e eles sabem que uma das consequências que podem culminar ali naquela agressividade é possivelmente a morte. Então eles assumem a possibilidade de matar, é o que a gente chama de dolo eventual. Agora é muito triste a gente vê gente preta na internet falando assim: ah, mas esse cara aí, ele queria bater na mulher. Ah, vocês estão defendendo só porque é preto, então quer dizer que o preto pode bater na mulher? Não. A gente não está defendendo ninguém poder ou não poder bater na mulher. A gente sabe categoricamente que isso não deve acontecer. O que a gente está falando é que por que não simplesmente tiraram ele do supermercado e colocaram para fora? Por que não simplesmente pediram, por exemplo, suporte policial, já que supostamente ele estava muito agressivo? Por que que teriam de violentá-lo, batê-lo até a morte? Eu não vou colocar as imagens aqui porque eu estou cansado
de ver gente preta sendo agredida, sendo violentada e morta por uma sociedade racista e fascista. Agora, sabe o que é que tem de acontecer nesse momento? A gente tem de cobrar as autoridades públicas e chega desse genocídio preto que acontece no nosso país. Se você entra no supermercado, como já aconteceu comigo quando eu era adolescente, você já é olhado de lado, porque você é preto, porque você é pardo, porque você tem o cabelo crespo. Que país é esse, como diria o Renato Russo? É um país que tem uma das maiores, se não a maior miscigenação do mundo, onde a maioria da população é formada por pretos e pardos, mas a minoria branca acha que não, que eles são a raça pura. Eu tô aqui para deixar minha indignação, para lembrar mais uma vez que vidas pretas importam. A gente precisa parar com esse genocídio no nosso país. Jovens pretos sendo assassinados pela polícia, quando não de forma deliberada, de forma acidental, como aconteceu com o caso do João Pedro, como aconteceu com o caso da Águita, como acontece com tantos casos, o músico que morreu ano passado no Rio de Janeiro também. No Brasil, ser preto, para as autoridades preconceituosas do nosso país, é sinônimo de criminalidade. Você, por ser preto, você tem que ser bandido. É isso que as autoridades públicas pensam. E quando a gente desenvolve ou deseja um programa de desenvolvimento que inclua a população preta, vocês querem ter benefícios extras. Vocês não querem combater o racismo? Por que vocês querem benefícios extras? Nós não queremos benefícios extras. Nós queremos ser iguais a todo mundo. Quem é preto, quem é pardo, quer ser igual a todo mundo, não quer ter um benefício a mais. Só que quando a nossa população morre 3 vezes mais que a população de gente branca, tá errado. E se você for rodar aí na internet, por exemplo, como eu fui rodar aqui para fazer uma pequena pesquisa, em vários lugares aqui você encontra categoricamente a mesma situação. Homem preto, mulher preta, homem jovem negro, é colocado para fora de shopping center, é agredido. Recentemente teve um caso no Rio de Janeiro, que o menino foi comprar um presente pro pai, mas porque é preto não pode ter dinheiro, não pode trabalhar para juntar dinheiro e ir no shopping center comprar alguma coisa para dar para a família, não. Preto só entra no shopping para roubar, preto só entra no mercado para roubar, preto só entra na loja de roupa para roubar. Chega disso, não dá mais pra gente aceitar isso. Eu queria deixar aqui, inclusive, as minhas condolências aí à companheira do José Alberto Silveira Freitas, que a gente precisa dizer o nome, tá? A gente precisa dizer o nome. E aqui que muita gente vai vir aqui falar assim, ah, ele era isso, ah, ele era aquilo. Não importa o que ele era. Ninguém merece ser morto da maneira que a população preta no nosso país é morta. E ponto final. Não vamos relativizar a violência, não. É simples assim. Se você vê essas imagens e ficou revoltado também, comenta aqui embaixo por gentileza, porque eu tô cansado de ver isso aqui. Agora, por exemplo, no ano de 2020, a violência policial em São Paulo com a população preta aumentou. Já fiz vídeo mostrando isso aqui, por exemplo. Mas tá tudo bem, porque a população preta é empurrada para a periferia, é marginalizada e o que acontece na periferia fica na periferia. As grandes mídias normalmente não querem divulgar, a não ser que alguém filme, jogue na internet, viralize, aí é importante, da matéria vamos reproduzir. Acorda pra vida. Como é que você acha disso? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like ou dislike. E lembre-se, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.